Olá, mulheres, seja muito bem-vinda à Escola de Tito. É um prazer tê-la aqui e eu quero apresentar para você o que é escola. Mas primeiro, meu nome é Patrícia Quintão, eu sou casada com Márcio, com Marcinho, É estranho eu falar Márcio porque 30 anos juntos, só chamando de Marcinho é Marcinho, Mãe da Isa e da Ana Clara e vó da Ohana, meu amor, o amor da minha vida, minha Ohaninha, minha Russinha. E eu tenho um salão de beleza e quando há muitos anos atrás eu fui criar a logomarca e eu pedi para fazer uma logomarca escrito meu nome, Patrícia Quintão, e embaixo escrito assim, transforme-se. E era uma borboleta voando, assim, era a frase com uma borboleta voando. E um dia o Senhor me disse, você vai transformar, mas você vai transformar mulheres de dentro para fora. Eu nem imaginava para que Deus estava apontando, Eu fiquei 13 anos sendo cabeleireira e há mais ou menos 10 anos atrás foi quando o Senhor me deu uma direção sobre escrever um livro. O Senhor me disse, falou assim, eu quero que você escreva um livro para você. Eu achei a maior doideira do mundo. E como assim? Eu vou escrever um livro para mim. E o Senhor me disse, você vai escrever um livro para você. E à medida que você for escrevendo esse livro, será cada etapa que você precisará passar e vencer para algo que eu tenho para sua vida. Eu não entendi nada daquilo que Deus estava falando e apontando, Vamos assim dizer. E ele me deu assim como um download de todos os capítulos. E eu falava assim, o que eu vou fazer com isso? Então eu vou fazer um devocional. E o Senhor, na época, ele começou a me dar alguns sonhos proféticos. O Senhor fala muito comigo através de sonhos. E ele começou a me mostrar algumas coisas e eu não estava entendendo exatamente nada. Mas eu quero abrir um parênteses aqui e já te falar. Deus, ele fala o tempo todo. Lá no livro de Jó fala, Deus, ele fala o tempo todo. Uma coisa é certa, ele fala através de sonho, ele fala através de visões. Uma coisa é certa, Deus fala. E eu não entendia. Às vezes somos nós que não estamos entendendo o que Deus está falando. Na verdade, eu quero até ler com você direitinho, porque às vezes você pode estar... Deus já está sinalizando algumas coisas para você e você não está entendendo. Mas a culpa não é de que Deus não fala comigo. Às vezes somos nós que não estamos entendendo a linguagem dos céus. Nós não estamos ouvindo e nem compreendendo. Lá no livro de Jó, deixa eu achar aqui, que eu vou procurar juntinha com vocês. Eu acho que é Jó 33. É isso mesmo. Jó 33:14 fala assim, pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Olha para você ver, é o homem, somos nós que muitas das vezes não entendemos o que Deus está falando com a gente. No verso 15, em sonho ou em visão, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles, olha para você ver, e admoestá-los, adverti-los com advertências, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-los do orgulho, olha isso, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Meu Deus, esse verso ele é incrível. Jó 33, do verso 14 ao verso 18. E o Senhor começou a me dar alguns sonhos. Na verdade, eu estava uma mulher totalmente distraída nessa época. Foi em 2015. Eu fazia muitas coisas para Deus, mas não com Deus. Isso tem muita diferença. Eu trabalhava na igreja, fazia muitas coisas, estava envolvida na igreja, mas na verdade eu trabalhava só, mas não com Deus. E isso tem uma diferença muito grande, sabe? E eu queria hoje
falar ao seu coração para você parar um pouquinho e prestar atenção. Como você tem se movimentado? Como que você tem feito as coisas? Né? Tem uma diferença muito grande. E aí o Senhor falou comigo, eu quero que você escreva esse livro para você. Como que uma pessoa escreve um livro para ela? Deus tem as formas, parece que Deus tem um senso de humor incrível, né? A gente aí fala assim, meu Deus só pode estar doido, como é isso? Quem sou eu na fila do pão? Mas a gente não entende. A palavra do Senhor diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Deus tem pensamentos a respeito da sua vida. Deus tem um projeto, Deus tem um plano. Quando o Senhor te criou, quando Ele me criou, Ele já tinha um propósito. E esse propósito, muitas das vezes, a gente se perde, né, com as coisas da nossa vida, dessa terra, e a gente também perde o foco, o rumo do propósito e o desenho que Deus estabeleceu pra gente. E aí, eu comecei, né, eu tinha um hábito já de fazer um devocional, eu sentava ali para ler minha Bíblia, sempre gostei muito de escrever, né, eu já tinha sido ensinada a importância de fazer um devocional, mas eu estava fazendo no automático, fazendo sem estar de verdade, em profundidade com o Senhor. Então, o Senhor começou a me ensinar. E eu comecei a escrever, mesmo sem entender. Não entendia nada do porquê que eu estava escrevendo aquelas coisas. Não estava entendendo. E um dia, há muitos anos depois, eu fui numa conferência. E antes disso, o Senhor começou a me mostrar, né? Eu estava falando de sonhos. Coisas acontecendo da minha casa e eu não estava entendendo, eu não conseguia compreender, porque eu estava desconectada, ainda que eu fazia coisas para Deus, mas não fazia com Ele. E a gente às vezes a gente tem a rotina espiritual, vou para a igreja, vou para a célula, né? Eu conheço Deus, eu amo o Senhor, eu tenho Deus na minha vida, mas eu não estou conectada com Ele, não estou deixando Ele me construir, eu não estou deixando, porque eu ainda faço do meu jeito, eu ainda acho que eu sei, eu ainda acho que eu dou conta da minha vida, e muitas das vezes a gente está cada vez mais longe daquilo que Deus tem pra gente. Então foi isso que aconteceu comigo. E desde que eu fiquei muitos anos orando para que meu marido viesse para a igreja, quando ele veio, que ele se converteu, eu entrei num lugar assim sabe, eu fiquei sossegada, tranquila. Falei, agora eu não preciso fazer mais nada, tá tudo bem, toda a minha casa tá na presença do Senhor, meu marido. E eu fiquei no automático, indo à igreja, indo à célula, assim, sem buscar o Senhor. E aí o Senhor não nos quer neste lugar, e Ele vai vir. E eu quero dizer para você que Ele vai vir e vai mexer com as nossas estruturas. Ele vai, como diz, ele vai bagunçar para consertar. Para quando a gente vai dar uma faxina, a gente precisa de mexer. Quando a gente vai reformar uma casa, né? Dá muito trabalho, tem aquela quebradeira. E foi exatamente isso que Deus fez. Ele quebrou, ele veio com uma quebradeira na minha vida. Ele permitiu, a minha vida virou de cabeça para baixo. E todos os sonhos, a cada sonho que eu tinha, como eu tinha muito hábito de escrever, se você não tem, eu quero te dar um conselho. Comece a escrever, mesmo que você não está entendendo, que você não está vendo, comece a escrever sonhos, coloca data, o que Deus colocar no seu coração, escreve, faça um diário de oração, de devocional, sabe? A minha sorte é que eu tenho isso aí, para me ver toda a construção que Deus foi fazendo comigo. E Ele me mostrou em sonhos, cada um saindo da igreja. E eu totalmente desalinhada, desapercebida e entrando, naquela confusão. Sabe aquela passagem que quando o Senhor chega para Pedro e fala assim, Pedro, Satanás me pediu para cirandar com você. E eu permiti, eu roguei ao Pai só para que você não desfaleça. É exatamente assim que eu sinto. Que Satanás pediu para cirandar comigo. E ele meteu o pé na porta.
e fez um furdunço, fez uma bagunça. E eu vou falar com você. E essa reforma deu muito trabalho. Deu muito trabalho. Exigiu de mim muita perseverança. Mas eu me lembrava, sabe, de cada desafio que eu estava enfrentando. Eu me dava conta de que cada capítulo do livro que o Senhor, em 2015, me pediu que eu escrevesse, era uma ferramenta que eu ia precisar para recomeçar, porque Deus tinha um propósito. E quando eu cheguei numa conferência que eu tinha ido em 2022, o Senhor falou, que eu fui escrever a conclusão, o Senhor falou comigo assim: você é uma mulher construtora e eu quero que você se levante para que você possa construir as mulheres que eu vou colocar junto de você. E o Senhor tinha, corrigindo, em 2021, eu fui fazer uma especialização que eu tanto queria. Eu fui para São Paulo fazer uma viagem para fazer uma especialização, porque eu estava com tudo pronto. Um curso sobre colorimetria, porque eu sou colorista e eu trabalho com luzes. E eu estava com tudo pronto. Eu queria montar um curso de colorimetria e eu fui fazer uma especialização, né, numa fábrica muito famosa, né, tanto no Brasil quanto fora. Um curso que eu desejava muito fazer e eu precisava só desse certificado para que eu tivesse a autoridade. Eu queria ter referências, né, de lugares que eu fiz curso para que eu pudesse fazer a minha mentoria sobre colorimetria. E, na verdade, eu estava caminhando exatamente onde a gente sempre caminha nessa terra. A gente quer títulos, né? A gente acha que eu preciso de ter uma faculdade, uma pós-graduação, eu preciso de ter um mestrado para que eu possa ter uma voz. Mas a palavra do Senhor diz que Deus usa as coisas que não são para confundir aquelas que são. Que Deus reduz a nada aquelas que acham que são. Então eu estava querendo títulos, eu estava querendo, sabe, um nome, e investindo muito em curso, muito, trabalhando muito. E o Senhor vem, e quando eu termino de fazer essa especialização, eu aproveitei que eu estava indo para São Paulo fazer essa viagem, falei, vou aproveitar e vou ficar uns dias, descansar. E o Senhor me perguntou, qual é o seu sonho? E eu, lotada, dentro de mim estava cheio de palavras coach, de palavra motivacional, porque eu tinha acabado de sair de um curso, sabe, aquele acreditar, vou desbravar, eu sou capaz. E eu falava, Deus, o meu sonho, eu quero que o Senhor me abençoe aqui nesse curso, nessa mentoria que eu vou começar, e é cheio de planos, eu vou fazer assim, assim, assim. E o Senhor me perguntou pela segunda vez, qual é o seu sonho? E eu, Deus, eu quero fazer assim, já estava tudo acertado, tinha uma pessoa que já estava olhando para mim, eu já estava olhando os lugares para poder gravar, né, um estúdio que tem aqui numa cidade próxima, para que eu pudesse gravar as aulas online e faria no meu estúdio as aulas presenciais, todo o curso escrito, tudo, tanto a teoria como seria a minha prática. Uma das representantes que me atendia no estúdio, falando comigo, quero que você venha para a marca, eu quero que você seja instrutora aqui na marca, e eu já empolgada com aquilo, eu estudava até tarde e me dedicando assim, 300% nisso. Eu queria saber tudo de cor, eu queria saber tudo de cabelo, e eu tinha tudo na ponta da língua, e sabe, já construindo isso, e o Senhor me pergunta pela terceira vez, qual o seu sonho? Eu me senti que nem Pedro mesmo. Eu falei, Senhor, qual que é o meu sonho? Eu quero te perguntar, qual o seu sonho? Nesse dia, com a minha cabeça cheia de coisas dessa terra, e fazia muito bem feito o meu trabalho. Eu já tinha perdido a conta de quantos de negócio de curso de especialização que eu tinha.
E era insaciável essa busca dentro de mim. O Senhor me lembrou de quando eu fiquei grávida da minha filha mais velha, que eu estava nesse devocional. O Senhor me lembrou que o meu sonho, não se escandalize, o meu sonho era ser dona de casa. Eu só queria ter um lar diferente, eu queria viver algo diferente do que eu tinha vivido lá na casa dos meus pais. Eu queria ter uma vida, sabe? Eu sonhava em ter a minha casa, ter meu marido, ter meus filhos. Eu queria ter muitos filhos. Eu nem sei porque que eu tenho 2 filhas. Porque lá em casa, na minha casa, sou só eu e minha irmã. E eu sempre achei isso muito ruim. Porque pouco, né? E quando eu me casei, o meu marido tem vários irmãos, é muitos sobrinhos, tudo é muita gente. Eu amo isso, amo estar com eles. E eu queria ter muitos filhos. E eu falava, Deus, meu sonho, né? Eu queria ser dona de casa, né, Deus? Assim, com aquele sorriso bom, mas com a cabeça só querendo conquistar, só querendo crescer, querendo ganhar dinheiro, querendo fazer curso, aquela loucura. E eu queria ser independente, eu não quero precisar de homem para nada, sabe, esse papo quase que meio feminista dentro da gente, né? De não precisar depender de ninguém, dessa independência. Isso não é ruim, mas a motivação que é ruim, né? Dessa mulher que governa, essa mulher que tá à frente, que tá desbravando. Eu queria tudo isso. E o Senhor falou para mim assim, eu quero que você transforme mulheres, sim. Eu quero que você transforme. Mas eu quero que você transforme mulheres de dentro para fora. Eu não quero que elas chegam e como chegam no salão e você faz aquela transformação por fora, muda o cabelo e faz aquela maquiagem, faz aquela foto bonita, mas é uma capa. É uma capa. Mas eu tô te chamando para você transformar mulheres de dentro para fora. Eu quero que você se posicione para que essas mulheres, que quando chegar a mudar um cabelo, isso é só mudar um cabelo, porque por dentro ela está bem resolvida, por dentro ela tem a sua autoestima, sabe, sabendo quem elas são em mim. Elas são mulheres que têm uma identidade estabelecida em mim. Não são mulheres que estão buscando um refúgio, uma fuga. Eu vou para o salão. Eu vou cortar o cabelo. Eu vou mudar a cor do meu cabelo, porque tá querendo fugir de um cenário, às vezes de muitas dores. E eu quero dizer para você, uma cadeira de um cabeleireiro é um divã. O que eu escutei ao longo desses anos, de mulheres feridas, de mulheres perdidas, muitas vezes mulheres que tinham tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada, porque não tem o Senhor. Então eu fui muito confrontada nesse dia, quando o Senhor me fez essa pergunta. E Ele me falou, eu quero transformar mulheres de dentro para fora, eu não quero fazer coisas que ficam só nessa terra, porque se você transformar só um cabelo, eu estou fazendo só por esse tempo, mas quando a mulher é transformada de dentro para fora, eu estou construindo a eternidade dentro dela e através dela. Então, eu quero, falar para você. A escola nasceu assim. E aí, eu voltei, pensa do jeito que eu voltei. Murchinha, gente. Que eu não tive nem graça mais. Foi tão forte o que Deus fez comigo naquela viagem. Naquele dia. Pela manhã. Tantas coisas que o Senhor me ensinou. Tantas coisas. E o Senhor me deu uma palavra em Apocalipse 4:1, que o Senhor chama João, ele fala assim, suba para cá, que eu te mostrarei as coisas que vão acontecer. E o Senhor falou comigo, você precisa de subir um lugar em mim. Você precisa de subir, de sair do natural, daquilo que você está vendo. Você precisa de sair desse ambiente, das circunstâncias, do problema que muitas das vezes quer te devorar. E muitas das vezes quer fazer com que você faça isso que você está fazendo. Uma fuga, se preparando e gastando toda a sua energia para construir para essa terra. E eu, naquele dia,
Naquele dia eu comecei a entregar o que Deus estava me pedindo. E comecei a me dedicar. E eu comecei a enxergar os propósitos do Senhor para a minha vida. Amém? No próximo vídeo eu quero acabar de compartilhar essa história com você.